Bom dia, pessoal do sexto ano de Geografia. Hoje nós temos aula de Geografia, aula gravada. Vocês assistam essa aula e vejam o que está sendo pedido nessa aula. Então, nós estamos estudando sobre os lugares no dia a dia do terceiro módulo de Geografia. Então, é aí a página 328, nós já vimos esse conteúdo, que lá fala sobre os lugares do dia a dia, por onde você vai, por onde você passa, por onde você anda. Você percebe lugares diferentes, às vezes uma praça, às vezes é uma escola, às vezes tem também zona rural. Então, todos esses locais eles têm uma finalidade. Um parque, por exemplo, tem como finalidade o entretenimento da população. Só que esses locais, eles não têm assim uma não é não de, eles foram construídos para uma finalidade. No entanto, eles não têm uma finalidade permanente porque eles podem estar mudando, pode estar se transformando. Por exemplo, um parque de diversão pode se transformar em vários campos de futebol, gramado, ou uma praça pode transformar em uma escola e assim sucessivamente. Então vocês conhecem muito bem essas mudanças porque faz parte do dia a dia de vocês, portanto, lugar do dia a dia. Vocês podem perceber isso constantemente, ocorre isso. Quando se fala lugares, não é só na nossa região. Aí na página 329 já fala de lugares mais distantes, por exemplo, diferentes lugares no mundo. E nós começamos a considerar esse conteúdo aqui. Tá? Quais são os critérios, outros lugares no mundo, quais são os critérios usados para a transformação dos lugares? Interessante isso. Tenta identificar no conteúdo quais são os critérios usados e E esse critério usado faz com que os lugares sejam totalmente diferentes. São lugares, claro, no mundo que nós vemos muito através de gravuras, vídeo, documentário, filme. Né? Então, estude essa parte aqui, buscando perceber isso, essas diferenças e o porquê que ocorre essas diferenças. Ok? Então, o conteúdo é bastante pequeno, conteúdo escrito, né? Tem também muitas gravuras. Analisa também, faça associação com essas duas fontes de informação, gravura e conteúdo. Seguindo aí a página, vem outro assunto diferente, na página 333, a relação entre os lugares. Então, quando se fala de relação, é a maneira mais fácil da gente compreender, bem simples. Relação significa o quê? Convivência, contato. Mas um lugar com o outro tem relação. Como é que pode se relacionar? Você pode se relacionar porque vamos primeiro, os lugares na sua região, você tem sempre contato com eles quando você passa por eles, você conhece eles. Então essa aí é uma relação. Você o gosto que você tem por aquele lugar, às vezes você gosta muito de uma praça, tudo isso é uma relação. Mas os lugares no mundo, como é que você tem uma relação com esses lugares se você nunca foi lá e você mora tão distante? É uma pergunta muito interessante. Então você vai ler esse conteúdo aí e vai perceber isso, inclusive olhando as gravuras, tá? Tenta descobrir como podemos manter contato com um lugar tão distante no mundo, em toda a Terra.
E lugar e paisagem, certo? Paisagem. Você encontra um jardim andando por uma cidade, ele é uma paisagem. Certo? Então tem paisagem natural, certo? E paisagem outro tipo de paisagem, pode ser uma paisagem criada pelo homem. Como é que chama essa paisagem criada pelo homem? Chamamos de paisagem cultural. Então leia esse conteúdo aqui e vê qual a diferença de paisagem natural e paisagem cultural. E aí, com o auxílio das gravuras, vai te ajudar você a entender mais plenamente essa diferença, tá? Por que é importante entender isso? É porque quando fala de paisagem, está falando de natureza e nós precisamos da natureza. A natureza é importante para a nossa vida e nós temos uma profunda relação com a natureza e, portanto, precisamos valorizar a natureza e é necessário, então, ter esse conhecimento, tá? Faz parte da nossa vida, certo? Somos afetados, né, pela natureza. Então, é de nosso interesse contemplá-la, admirá-la, protegê-la e também como é que nós podemos usufruir da natureza, porque a natureza é para o nosso usufruto. Como é que nós podemos usufruir sem prejudicá-la, tá ok, pessoal? Então o conteúdo de hoje é interessante, de muito interesse para nós, tá? Então, até a próxima aula. A próxima aula vai ser com participação de vocês, mas faça uma boa leitura, tá? Então, até a próxima aula.